Este programa é livre para todos os públicos. E a palavra de Jesus hoje é esta, éfata, que, como disse o Evangelho de São Marcos, quer dizer, abre-te. Aquele homem precisava abrir-se da sua surdez e daí da sua mudez, porque ele era surdo, ele também não falava ou falava com dificuldade. Interessante que o Evangelho mostra que Jesus os tomou à parte e fez todo um ritual, para nós esquisito, mas que na verdade tinha grande significado, ainda mais para eles que tinham a Bíblia assim presente diante dos olhos. Jesus pega um pouco de terra, saliva, portanto coisa dele, e faz barro, e passa nos ouvidos daquele homem, porque era o jeito de comunicar-se com ele. Ele não ouvia, mas ele via, ele sentia. Então ele percebeu Jesus fazendo barro, como no início, na criação, Deus fez o barro com as suas mãos e soprou sobre aquele barro e deu vida. Foi o que Jesus fez agora com aquele homem. Fez barro. Ele estava vivo, mas vamos dizer, os seus ouvidos estavam mortos e por isso também ele não conseguia falar bem. Daí Jesus passa aquele barro como o barro inicial, sobre o qual ele soprou. Aquele homem entendeu o que Jesus estava fazendo. Daí Jesus sopra sobre os ouvidos dele, como soprou naquele boneco que ele fez de barro. Ele deu a vida e disse: éfata, abre-te. E os ouvidos daquele homem se abriram, e como diz o Evangelho, por isso, imediatamente também ele começou a falar, e a falar corretamente, não mais com aquela dificuldade que ele tinha. Deus faz isso hoje, faz. Pelo Evangelho e pelo acampamento que nós tivemos, eu vou fazer essa aplicação para a nossa abertura total, a nossa abertura interior, mas para que você não pense que eu escapei do tema, como que deixando de lado que Deus hoje possa curar pessoas que não ouvem. Foi tão lindo, num daqueles cenáculos em São Paulo, foi o segundo ou terceiro cenáculo no Morumbi. Eu me recordo muito bem, no começo ainda do cenáculo, nem estava na hora da cura, quando o Santíssimo passa. Naquele tempo tia Laura estava conosco, muitos a conheceram, e ela é que encaminhava a oração de cura, e ela anunciava e se realizavam curas maravilhosas. Mas foi bem antes, eu estava dirigindo a oração, me veio essa palavra de ciência, e eu tremi na base, porque diante daquele Morumbi cheio, dizer uma coisa daquelas, mas era claro, o Senhor não me forçou, mas era claro, eu não podia me omitir naquele momento. Eu disse: alguém no nosso meio, que até está estranhando, porque não ouvia, e porque não ouvia também não falava, mas agora começou a ouvir, então está estranhando, mas eu estou dizendo, sim, o Senhor lhe concedeu essa graça, você está ouvindo, e porque você está ouvindo, você também vai poder falar, onde você estiver, grite. E interessante, num dos cantos
do Morumbi, de repente começou todo um alvoroço lá, e o pessoal gritando, né? O Morumbi inteirinho bateu palmas. Eu entendi que o Senhor havia curado, como realmente curou, e não deu para saber mais nada do que havia acontecido. Na hora do almoço chegou a notícia que realmente um rapaz que tinha vindo com uma caravana de Caçapava tinha sido curado. Ele veio sem ouvir, e tinha começado a ouvir naquele momento. E nós só viemos saber a história toda na semana que começou, logo em seguida, porque o próprio rapaz, que o povo carinhosamente chamava de Mudinho, ele veio à rádio. Naquele tempo só tínhamos a rádio, portanto você vê que faz bastante tempo, ainda lá nos anos 80, aquele que eles chamavam carinhosamente de Mudinho, ele mesmo veio, e com as palavras dele, ele deu o testemunho. Claro, ele estava ainda voltando a falar, portanto ainda ele falava com dificuldade, mas falava, e o mais lindo ouvia tudo. Daí nós soubemos de todas as coisas. O Mudinho ia sempre ao grupo de oração, mas não ouvia nada. Mas ele sentia o que estava acontecendo, ele percebia, e ele era muito querido no grupo de oração, nunca faltava, todo mundo fazia festa com ele. E quando o pessoal resolveu ir para o cenáculo, o próprio pessoal fez questão que o Mudinho fosse. Ele não tinha como pagar, mas o pessoal fez questão: não, vamos dar um lugar para o Mudinho, nós pagamos também a passagem dele e tal. E lá foi ele com o pessoal para o cenáculo, e ele estava com um grupo. Agora imagine a alegria e o testemunho, o que aconteceu no coração daquela caravana que de Caçapava foi com o Mudinho, quando viram que aquele que eu tinha anunciado, que estava ouvindo, era o Mudinho, porque o Mudinho começou a gritar. E como é que ele ia gritar me ouvindo se ele não tivesse escutado? Então a fé daquele povo foi lá no alto. Você imagine como eles viveram aquele cenáculo, o Mudinho no meio deles, ouvindo e também falando do jeito que ele podia falar. E quando voltaram para casa, no ônibus da festa que fizeram, e o próprio Mudinho contou isso, que quando ele chegou na casa dele, o primeiro que o viu foi o irmão. Mas o irmão que o viu chegando e falando, como diz o Padre Léo, tem antas, né? Ele não quis acreditar, estava ouvindo o irmão falar, mas não quis acreditar. Não, você está inventando, você não está ouvindo coisíssima nenhuma, você é surdinho, você é mudinho mesmo. Mas nisso a mãe entra atrás, porque ouviu gente falando, e não era somente a voz do filho que falava, havia uma outra voz. Quando a mãe viu o filho, que ela conhecia, nasceu dela, e era surdo, e por isso era mudo, quando a mãe viu, coitadinha, ela caiu, pum, no chão, não é? Desmaiada. Depois acordaram a mãe e tal, e a alegria dela, pelo Mudinho, que na verdade só era Mudinho porque não ouvia, que agora estava ouvindo. E veio aqui a nossa rádio e deu o testemunho. Faz bastante tempo. Até valeria a pena, né? Tem muita gente aqui de Caçapava, televisão está no ar, rádio está no ar. Se o Mudinho, se o pessoal, desculpa chamar assim, né? Que ele era chamado assim, carinhosamente, no grupo de oração. Portanto, eu nem me lembro mais o nome dele. Se o Mudinho, se a família do Mudinho, se o pessoal do grupo de oração, não é, quiser entrar em contato conosco, vai valer a pena. É também um lindo testemunho da eficácia da palavra de ciência. Isso é um milagre, mas só que não é um milagre meu, é um milagre de Jesus. O que nós fazemos é como um locutor de futebol que tem que narrar e narrar exato. Você já imaginou um locutor de futebol que narrasse do jeito dele? Não resolve, tem que narrar do jeito que está acontecendo. E aliás, quem faz o gol não é o locutor, embora o locutor tenha obrigação de vibrar, e locutor de rádio, então vibra mesmo, né? Eu não vou fazer aqui, senão vocês vão debochar de mim, porque eu não sei fazer, não é? Mas o locutor de futebol tem que realmente vibrar, para todo mundo que só ouve pelo rádio, vibrar com o gol, e não somente com o gol, com as jogadas que vão acontecendo, ele cria a emoção, e é próprio dele fazer isso. Quem traz as palavras de ciência é como o locutor, e precisa realmente
descrever com precisão. E aí está o lindo: quem faz é o Senhor. E por que é que Ele descreve? Por que Ele anuncia? Porque justamente para que a pessoa que está sendo agraciada, ela possa acolher. E acolhendo, aí sim, porque Jesus sempre exigiu das pessoas fé. Era isso que Ele estava fazendo com aquele surdo de que falou o evangelho de hoje. O surdo não podia imaginar que Jesus estava realmente querendo curá-lo, mas era preciso que ele tivesse fé, e para isso ele recordou a ele passagens da Bíblia. Mas como recordar para ele passagens da Bíblia se ele não escutava? Então Jesus fez através de sinais, e sinais sensíveis, até mesmo pegando barro e passando barro. Ele estava se recordando daquilo que narrava a Bíblia, que Deus é Criador, e porque Ele é Criador, Ele pode fazer e refazer todas as coisas. Na verdade, naquele momento, a fé daquele surdo despertou, e ele acreditou que aquele Jesus poderia curá-lo. Como cego, Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Nós diríamos: mas que pergunta que Jesus vai fazer? Se aquele, porque o cego gritou, né? O cego era cego, ele falava, ele ouvia, e estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? É claro que ele, e falou até com voz forte: Senhor, que eu veja. Mas era preciso que ele assumisse. Na palavra de ciência, nós dizemos à pessoa que o Senhor está querendo curar, mas é preciso que ela faça a parte dela. E que lindo, na hora que a pessoa faz a parte dela, que é acreditar e assumir que o Senhor pode curar a mim agora. Veja bem, não é que o Senhor possa criar, bom, isso nós sabemos, mas é uma fé concreta, é o que se chama também fé de expectativa, e que outros chamam de fé carismática. É uma fé que o Senhor, que pode curar, claro que pode curar, Ele pode me curar agora, ou pode curar agora aquela pessoa. Claro, eu precisava de fé, precisava, para acreditar que o Senhor poderia, dentro daquele Morumbi, estar curando um surdo que não estava ouvindo, portanto, não estava me ouvindo, mas que a partir do anúncio que eu faria, ele começaria a ouvir. E ouviu mesmo. Vocês acham que eu tinha o direito de não dizer essa palavra de ciência só para salvar a minha pele? Ou porque não ia ficar bem diante das pessoas que vão pensar de mim, vão agora pensar que eu sou milagreiro, vão me querer beatificar, canonizar? Eu não tinha o direito de fazer isso. Porque veja o presente que o Senhor deu àquele rapaz, o presente que o Senhor deu àquela família a partir daquela mãe, que até desmaiou e caiu no chão da cozinha quando viu o seu filho. Mas muito mais do que isso, a fé daquela mãe, a fé daquela família, a fé daquele grupo de oração, gente, que até gostavam demais do mudinho, que não era mais mudinho, graças a Deus, mas eu tenho a certeza, a fé de todos eles subiu lá em cima, e era isso que o Senhor queria e o quer nos nossos tempos. Uma vez que eu contei uma, vou contar outra que não é nossa. Como é que chama aquele grande pregador e que fazia muitas curas? Não é o Padre Roberto de Grandes, o outro. Padre Emiliano Tardif. Padre Emiliano Tardif anunciou a cura de que uma pessoa que estava numa cadeira de rodas, que não podia se levantar, não podia andar, estava sendo curada pelo Senhor, e disse: você pode se levantar, porque o Senhor curou você. E foi aquele silêncio na igreja. Ele costumava fazer essas orações de cura, anunciando as palavras de ciência na igreja, durante a celebração da Eucaristia. E o Padre Emiliano Tardif voltou a dizer: eu tenho a certeza, por palavra de ciência, que o Senhor está curando, e narrou de novo uma pessoa que
que está numa cadeira de rodas, que não podia andar, mas o Senhor está curando você. Você pode levantar-se, você pode andar. Havia pessoas ali na cadeira de rodas, podia, mas ninguém se moveu, ninguém se mexeu. E ele prosseguiu a missa. Mas quando chegou a hora da comunhão, terminada a comunhão, ele voltou e começou novamente. Até ele começou assim: eu achava que eu nem devia vir orar pela cura e anunciar as palavras de ciência, porque eu anunciei uma palavra de ciência em que o Senhor estava curando uma pessoa que estava na cadeira de rodas, mas ela não se levantou. Portanto, eu não fui exato, eu não narrei bem, eu nem deveria, mas o Senhor me incomodou. E agora, depois da comunhão, Ele me moveu a que eu viesse, que orasse de novo, que eu anunciasse de novo as palavras de ciência. E disse ele: estou obedecendo ao Senhor. E começou a narrar, e as curas começaram a se manifestar. De repente ele diz: o Senhor está curando uma pessoa que não ouvia. E nesse momento que eu estou dizendo que não ouvia, ela começa a ouvir. Na hora que ele disse, essa pessoa nessa hora começa a ouvir, né? Um daqueles que estava na cadeira de rodas levantou-se e disse: glória a Deus. Daí foram verificar: mas por que você antes não se levantou? Eu falei, não é? E agora que eu falei que o Senhor está curando alguém que não ouvia, daí ele explicou: ele não ouvia. É porque ele não ouvia que quando o padre Emiliano Tardif disse que o Senhor estava curando alguém que estava numa cadeira de rodas, ele não ouviu e portanto não pôde se levantar. Mas quando ele anunciou a outra cura, veja o capricho do Senhor, né? Acho que nunca o padre Emiliano Tardif passou tanta vergonha, mas depois Deus teve tanta glória como aquele dia naquela igreja, porque o povo foi ao delírio, porque o povo entendeu que o Senhor até caprichou. Era preciso que antes o homem fosse curado da sua surdez para poder ouvir, para ouvindo despertar-se na fé, e daí justamente saber que o Senhor o queria curar. E aí, como o Senhor já tinha curado da sua situação de entrevado numa cadeira de rodas, no entusiasmo, quando ele ouviu, ele também se levanta, porque já estava curado. Veja, o Senhor faz isso nos nossos tempos. O Senhor faz isso nos nossos tempos. E deixa eu dizer, nós não temos o direito de omitir. Eu sei que muita gente repara, eu sei que muita gente reclama, eu sei que muita gente fantasia e diz que isso é ser igual às igrejas protestantes. Não, isso é ser evangélico, isso é ser exatamente dentro do evangelho. Ou nós não dizemos e repetimos tanto como slogan faz pouco tempo atrás, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É verdade ou não é? Como é que nós dizemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, se nos dias de hoje Ele não faz esses milagres? Ah não, mas Jesus pode fazer, só que nós não estamos vendo. E essas pessoas não têm demonstrado nenhuma maravilha, nenhuma cura, nenhum milagre que Jesus esteja fazendo. Pode fazer, mas interessante, e o Padre Léo frisou bem, Deus decidiu não fazer nada sozinho, Ele faz com o Espírito Santo, principalmente, que é Espírito. Ele resolveu não fazer nada sozinho, Ele faz com. E São Paulo usa muitas vezes esse com unido a outros verbos, e surge então esse contristar o Espírito. Mas explicava o Padre Léo como contristar o Espírito. Quer dizer, entristecer com o Espírito, porque ele explicava, não dá para separar o Espírito Santo de nós, ele está de tal maneira em nós, que faz um conosco. Portanto, quem entristece o Espírito, contrista o Espírito que está nele mesmo. Daí o verbo bonito, contristar
o Espírito. O Espírito Santo não faz nada sozinho. E se ele escolhe fazer uma cura através da palavra de ciência, ele precisa da pessoa que recebe a palavra de ciência anunciar. Ele precisa que a pessoa que é atingida pela palavra de ciência acredite e assuma, para então ele fazer. Por quê? Mas ele não é onipotente? Sim, ele é onipotente. Somente que ele resolveu, e a decisão é de Deus, não é nossa. Não somos nós, com a nossa teologia ou filosofia, que vamos impor regras para Deus. As regras são dele. Foi ele quem resolveu, foi ele quem decidiu não fazer nada sozinho. Especialmente quanto aos carismas, o Espírito Santo não quer fazer nada sozinho. Então, nós podemos dizer que todas as curas são concuras. São concuras. Onde entra o Espírito Santo, sim, é um carisma do Espírito. Onde é Deus, é onde é Jesus que cura. Mas, na verdade, é preciso que também a pessoa participe. Especialmente aquela pessoa que recebe a cura, ela precisa acreditar e assumir. E se a cura acontece através da palavra de ciência, que é uma maneira de Deus curar também, anunciando aquilo que Ele quer fazer através da palavra de ciência. Eu repito, parece esquisito, mas gente, 33 anos de renovação carismática já provaram. Aqui na nossa diocese, por exemplo, com a tia Laura, isso ficou mais do que claro. Eu estou me alongando, mas agora paciência. Porque eu me lembro bem como é que nós conhecemos a palavra de ciência aqui na nossa diocese. Vou inclusive citar os nomes, porque hoje já passou bastante tempo, né? E hoje as coisas são muito tranquilas. Tia Laura começou a manifestar o dom de cura. Ela tinha feito um grupo de oração na casa dela, e as curas aconteciam, e é claro, foi um falatório, né? Naquele tempo, nos anos 70 ainda, na cidade de Lorena, onde nós morávamos, eu morava lá também, estávamos começando tudo. Imagine o falatório, e como as coisas chegavam aos padres, como as coisas chegavam ao nosso bispo. Nós sofremos muito por causa disso tudo. Você não imagina o quanto a gente sofreu. Somente que, de grupo de oração para grupo de oração, que era toda semana, as curas continuavam a acontecer. Só que a tia Laura, ela rezava para as curas assim, passando pessoa por pessoa que queria receber a cura, impondo as mãos e rezando. Ela até rezava longamente por cada um, portanto, era um trabalhão. Além de todo o grupo de oração, como é todo o grupo, com louvor, com cantos, com pedidos, com palavra de Deus, com a pregação. Então, pelo final do grupo de oração, ela começava a orar pelas pessoas, e orava uma por uma, impondo as mãos. Então era um trabalhão. O grupo de oração acabava meia-noite e meia, 1h da manhã. Muitas pessoas já iam embora, porque havia gente ainda querendo receber a oração. E de repente, o nosso bispo, que naquele tempo era Dom Afonso de Miranda, chamou a tia Laura e disse para a tia Laura: eu estou ouvindo tudo isso, eu não desacredito que Deus pode curar, mas também eu não tenho comprovação de que isso seja realmente cura, só posso saber pelos fatos. Então disse a tia Laura: não imponha mais as mãos, orando pelas pessoas para serem curadas. E a tia Laura ficou atrapalhada. Ela veio depois chorando comigo, dizendo: Padre Jonas, o que eu faço? Eu disse: obedece, tia. Ela era uma senhora já, por isso eu comecei a chamá-la de tia, porque cabelos brancos, naquele tempo eu não tinha cabelo branco, e ela tinha. Então você imagine. E disse para ela: tia, obedeça. Mas eu sei, Padre Jonas, eu quero obedecer, mas como é que eu vou fazer? Tanta gente está no grupo de oração, eu vou parar, eu estou vendo as curas acontecerem, as pessoas contam, as pessoas mostram, eu vejo a diferença, todos veem. Como é que eu vou obedecer e fazer isso? Eu disse: tia, obedece. Ela ficou atrapalhada e disse: me diga, o que foi que
o nosso bispo Dom Antônio proibiu. Ele proibiu de eu impor as mãos e rezar para que as pessoas fossem curadas. Então, isso a senhora não vai fazer. Mas faça o seguinte: naquele momento em que a senhora oraria pelas curas, manda todo mundo dar as mãos e que todos rezem para que Jesus, que está no meio de nós, claro, está no meio de nós, para que Ele realize as curas que Ele quiser. Nós não estávamos mentindo, nós não estávamos fazendo nada assim errado, e a tia Laura estava obedecendo. Ela não estava impondo as mãos, ela não estava rezando para as pessoas serem curadas. Pelo contrário, todos estavam se dando as mãos e todos estavam pedindo que Jesus fizesse as curas que Ele quisesse, porque nós acreditamos que o Senhor pode curar, como todo mundo diz. E que beleza! Primeiro, na semana seguinte, aquele grupo de oração, vinham as pessoas contar as curas que tinham acontecido na semana anterior, sem que a tia Laura tivesse orado um por um. Só deram as mãos e pediram ao Senhor que as curasse. E contaram testemunho, um depois do outro. E mais ainda, logo, a tia Laura começou, no lugarzinho que ela estava, dando as mãos para as pessoas, descrever: o Senhor está curando uma pessoa assim. Muitas vezes na hora a pessoa já se manifestava: sou eu, a senhora está contando direitinho os sintomas que eu tenho. E não só, as curas eram comprovadas. Eu me lembro, a tia Laura contava, e eu vi também, uma pessoa que tinha sinusite, e a tia Laura disse: o Senhor está curando uma pessoa que tem sinusite. Então, está descendo da sua testa e dos outros lugares do seu rosto toda aquela secreção. E disse para a pessoa: pode pôr para fora isso. E interessante, a pessoa de certa maneira até passou mal, porque saiu muita coisa. Foi até uma coisa assim, que nós diríamos feia, né? Mas era a cura que estava acontecendo. Ela pôs muita coisa pela boca, pelo nariz, que já estava na testa, nas entradas do rosto. E o mais lindo, aquela pessoa nunca mais teve sinusite. E aí que interessante, nós que não conhecíamos a palavra de ciência assim usada, só conhecíamos na Bíblia, começamos a ver o que era a palavra de ciência. O Senhor dá a alguém, em forma de intuição, em forma de palavra, em forma de imagem, o que Ele está fazendo. E aí que está. É como uma profecia que precisa ser proclamada. Quando a pessoa proclama a palavra de ciência, a pessoa em questão é atingida. E se ela assume, veja bem, eu repito o que o Padre Léo dizia hoje cedo: o Espírito Santo resolveu não fazer nada sozinho. Se a pessoa assume e acredita, claro, acredita e por isso assume, a cura acontece. Aquilo que o Senhor está querendo fazer e tem tudo para fazer, porque a palavra foi anunciada, a pessoa acreditou, a pessoa acolheu, daí o Senhor entra em ação. É ação conjunta. Entendeu? É ação conjunta entre o Senhor, que é o que cura, o Todo-Poderoso, e se junta a quê? Igualzinho a saliva de Jesus com o barro que Ele fez com o pó da terra. Você entendeu? A nossa fé, gente, e a nossa aceitação, o assumir, não é mais do que o pó. Mas é preciso, nunca vai haver barro se não houver o pó. Quando Jesus junta o poder dele com aquela saliva de Jesus, que podia parecer uma coisa estranha, provavelmente os doutores da lei naquele momento dizem: que coisa suja, que feiura esse mestre fazendo essa porcaria, essa sujeira, de fazer barro com a saliva da boca e botar ainda no ouvido. Só que o homem foi curado,
E todo mundo viu que ele começou a ouvir e começou a falar. Mesma coisa, gente. Nós homens podemos achar muito esquisito, mas que beleza, quando se junta o poder do Todo-Poderoso, que age através de alguém que é a saliva falando, aquele que traz a palavra de ciência, e alguém ali acredita, porque a palavra de ciência o tocou, e acolhe, graças a Deus, a cura acontece. Você entendeu? Então eu quis fazer essa primeira parte para dizer a você, esses não são fatos do passado. Graças a Deus, esses são fatos do presente. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e nós podemos prová-lo, porque Ele está sendo o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Mas essa foi apenas uma introdução que eu quis fazer para mostrar, para não dizer a você, o padre escapou do assunto, porque Jesus curou o surdo e agora? Graças a Deus isso acontece hoje, mas eu preciso falar que o que o Senhor hoje quer fazer, principalmente conosco, que participamos desse acampamento, estamos agora nesta missa, é abrir não apenas os nossos ouvidos, mas é abrir-nos. E assim como fazendo barro, ele precisou abrir a fé daquele surdo, o Senhor usou de nós, desculpe Padre Léo, né? Nós fizemos barro aqui em quantidade, e você fez um barro bom, graças a Deus, né? Mas o que nós fizemos foi barro. Para quê? Para despertar a sua fé, para despertar a sua adesão, para que você se decidisse, e para que então a graça do Senhor, a ação do Espírito Santo se encontrando com a sua fé e com a sua decisão, porque você aceitou do fundo do coração o grande milagre, e deixa eu chamar, isso sim é milagre. Claro, nós chamamos de milagre as coisas físicas que nós podemos constatar, mas eu sou obrigado a dizer, é um milagre muito maior arrancar o ressentimento e todas as raízes e os estragos que o ressentimento produziu em você. Hoje o Senhor está dizendo a todos nós, depois de tudo aquilo que Ele fez durante esse lindo acampamento, foi lindo, não foi? Graças a Deus, foi lindíssimo esse acampamento. Muito obrigado, Padre Léo, muito obrigado a Deus, muito obrigado ao Senhor, muito obrigado à igreja que nos dá essa oportunidade. Nós não podemos deixar de fazer, não podemos deixar de fazer. Então, depois de todo esse acampamento lindo, o Senhor está dizendo, agora é Ele dizendo, Éfata, que quer dizer, abre-te. E você que estava fechado antes, como aquele homem surdo, de coração fechado, porque o ressentimento fechou o seu coração, endureceu o seu coração. Na hora que você ouve essa palavra, aí sou obrigado a colocar um se você acolhe, se você crê naquilo que Jesus está dizendo, abre-te meu filho, abre-te minha filha, se você acredita que Jesus pode fazer isso em você, se você assume acreditando, Ele faz a grande maravilha, que é transformar o seu coração. Jesus faz aquilo que disse o Padre Léo, desterra, Ele agarra assim o seu ressentimento, como a gente agarra uma toceira de capim, aquele capim que tem aquelas raízes bem profundas, não é? Jesus pega aquela toceira de ressentimento que havia em você, pega e arranca, e vem com terra, vem com tudo, e Jesus remexe assim, e joga longe, desterra nos dois sentidos. Primeiro, porque Ele arranca da terra, e arranca com terra e tudo, e depois Ele pega e joga longe daquela terra, para não brotar mais. O Senhor está dizendo agora para você, meu filho, minha filha, Éfata, abre-te,
E obrigado, Senhor, por todas as pessoas que acreditaram, por todas as pessoas que assumiram, porque o Senhor, nesse instante, sem nós o vermos, o Senhor arrancou pela raiz o que havia em nós de ressentimento, estragos de ressentimento, e o Senhor não apenas arrancou, mas o Senhor desterrou, jogou para longe tudo isso, e nós agora, da nossa parte, Senhor, faremos de tudo para acabar de curar o nosso coração e não mais dar lugar ao demônio, como disse a palavra mestra nesse acampamento, permitindo que ele volte a entrar pelo ressentimento. Senhor, nós não vamos mais dar lugar ao demônio, porque não deixaremos que se ponha o sol sobre o nosso arrependimento. Faz o sinal da cruz no seu coração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E por que eu posso falar com tanta certeza isso? Por causa da primeira leitura. Agora deixa ser assim, bem do tipo do Padre Léo. Pena que eu não sei fazer como você, que eu gosto tanto do seu jeito, né? Deus não é anta, gente. Deus não é anta. Deus não ia colocar uma primeira leitura desse jeito, se Ele não tivesse querendo falar para nós, que é assim mesmo. Volta comigo lá para Isaías 35. Pega a sua Bíblia, depressinha. Isaías 35. Até interessante que o título na Bíblia da Ave Maria é Felicidade dos Tempos Messiânicos. Eu vi também uma das outras traduções, pena que eu não lembro agora qual delas, mas que não diz felicidade, mas diz tempos messiânicos. Outra diz, os tempos messiânicos são chegados. É isso mesmo. E hoje nós estamos também vivendo os tempos messiânicos, porque os tempos messiânicos por excelência começaram em Pentecostes. E quanto mais nós nos distanciamos de Pentecostes, mais estamos perto da segunda vinda de Jesus. Portanto, mais perto do dia do Senhor, mais perto dos tempos messiânicos. Esse ano, nós estamos mais perto dos tempos messiânicos, da segunda vinda de Jesus, do que no 7 de setembro do ano passado. Ou não estamos? Claro que estamos. Então está aí, felicidade dos tempos messiânicos. Eu somente começo no versículo 3, porque ele ajuda a continuação. Veja como diz o versículo 3, até você, se tem a Bíblia da Ave Maria, leia comigo. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado, tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. Nós podíamos continuar, mas gente, só isso aí já é o suficiente. Versículo 3, fortificai as mãos desfalecidas, porque o ressentimento faz esse estrago na vida da gente. Eu não preciso descrever outra vez, o Padre Léo, ele foi muito feliz descrevendo tudo. Robustecei os joelhos vacilantes, porque o ressentimento nos põe no chão, nos faz arrastando. O ressentimento nos faz juvenal. Quem não entendeu o que eu disse, que o ressentimento nos faz juvenal, já pega o livro do Padre Léo, adquire logo, já no primeiro capítulo você já fica sabendo a história do Juvenal, que eu não vou poder repetir aqui agora. Mas o ressentimento nos faz juvenal, e a gente se arrasta, e a gente faz as piores misérias, as piores burrices da face da terra. Mas agora o Senhor está dizendo: fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado. E esse coração perturbado, gente, numa outra Bíblia eu encontrei o coração deprimido, o coração enfraquecido, 1000 traduções para essa expressão. Aqueles que estão no chão, aqueles que estão morrendo ou já mortos, dizei a eles: tomai ânimo, recobrai ânimo. O que quer dizer isso? Eu também encontrei uma tradução maravilhosa: coragem. Mas parece que coragem não tem nada com tomar ânimo. Tem tudo, porque Jesus está pegando aqueles que estão desanimados, os que estão no desânimo. Gente, o que quer dizer desanimado? É aquele que está sem alma,
Padre Léo, quem é que está sem alma? Aqueles que estão juntinhos no cemitério, viradinhos para cima, para não conversar um com o outro, 3 horas depois da morte. Mas não é verdade? Mas quantos de nós andamos no desânimo? Verdade, não é? Quantas pessoas desanimadas. Então, na verdade, são mortos-vivos, porque mortos na alma estão sem alma. É só um corpo andando. Só um corpo andando. Não é fantasma, porque é um corpo, não é um espírito andando. Mas acho que é pior, né? Acho que é pior. Quanta gente é apenas um corpo humano andando, sem alma. Você fica no estado tal. O Senhor está dizendo aos desanimados: tomai ânimo, quer dizer, revivei. É aquilo que Jesus disse àquela menina, Talita como, quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te, ressuscita, sai da morte. É aquilo que Jesus disse àquele outro jovem, jovem, eu te ordeno, levanta-te, filho daquela viúva, e devolveu para sua mãe. Aquilo que Jesus disse a Lázaro, Lázaro, vem para fora. Eu não preciso descrever outra vez que Jesus não tirou a pedra. Por que Jesus não tirou a pedra? O próprio Padre Léo descreveu isso aqui para nós. Porque Jesus, com uma palavrinha assim, pim, ele podia fazer com que aquela pedra, sai da frente. Nem precisava falar, um gesto, assim, a pedra do outro lado. Ele tinha poder, mas por que ele não tirou a pedra? Ele não quer fazer tudo sozinho. Ele faz o que nós não podemos fazer. O resto ele quer que nós façamos. Aqueles homens tiveram que pegar a pedra e tirar a pedra de cima do sepulcro. Daí sim, ele gritou para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Isso ninguém podia fazer, e ele fez. Você sabe muito bem que Lázaro, todo enfaixado, veio, demorou a vir, porque teve que se arrastar. Mas aí outra coisa, gente, Jesus não entrou como mãezona, dentro do sepulcro, para ir lá pegar Lázaro, tirar as faixas, porque Lázaro estava enfaixadinho, pior do que criança, porque até a cabeça dele estava enfaixada. Jesus não entrou, Jesus deixou que Lázaro se arrastasse, e é capaz que até ele tenha se machucado naquela pedra, porque era tudo pedra, e pedra pontiaguda, no esforço de enfaixado, virando, e havia escadinha. Se você vai ao túmulo de Lázaro lá em Betânia, tinha escadinha, e ele teve que subir a escadinha se arrastando, desculpe, como cobra, pior do que cobra, porque cobra não é dura, e ele estava durão ali. Mas de repente, quando Lázaro chega, e se apoiando no canto da pedra, ele vai saindo do chão e vai se levantando. Os que não acreditaram fugiram de medo. Houve muito judeu incrédulo que fugiu de medo, era um fantasma para eles. Mas os que acreditaram ficaram boquiabertos, porque viram Lázaro ali. E o que Jesus fez? Tirai-lhe vós mesmos as faixas. Foi preciso que então Marta, Maria, os amigos de Lázaro fossem lá e tirassem as faixas. Claro que tiraram com muita alegria. Por quê? Porque Jesus não faz aquilo que nós podemos e por isso devemos fazer. Mas hoje o Senhor está gritando para nós: fortificai as mãos desfalecidas, vocês que antes estavam mortos por causa do ressentimento. Robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado, deprimido, no chão: tomai ânimo, voltai à vida, coragem, não temais, eis o vosso Deus. E o nosso Deus, gente, é vida e salvação. O nosso Deus é ânimo. Eu faço questão de ler o final da história do Juvenal, que o Padre Léo não leu. Como ele não leu, eu tenho a chance de ler. Obrigado.
Ele terminou naquela frase: portanto, os outros que não conhecem a história do Juvenal, pena que você não veio, né? Você pode adquirir a fita da palestra e tal, mas também o livro, já no primeiro capítulo, estou no primeiro capítulo, está aí a história do Juvenal. O Padre Léo terminou naquela frase do Juvenal, dizendo ao gênio: quero que o Senhor me arranque um olho. Você entendeu, né? E aí, escreve o Padre Léo: e você? O que diria ao gênio? Sabe como se chama a força que levou o Juvenal a pedir tamanha barbaridade? Não é burrice, não. Chama-se ressentimento. Infelizmente, essa mesma força tem levado muita gente, e levou a nós, a viver como Juvenal. Ele poderia começar uma vida completamente nova. O gênio não podia lhe oferecer a possibilidade de mudar o passado, mas lhe garantia a oportunidade real de construir seu futuro. Ninguém pode mudar seu passado, mas você é a única pessoa que pode edificar o seu futuro. E veja, eu já interrompo a leitura dizendo: é isso que o Senhor está dizendo a você. Tem acontecido o que aconteceu, te ofenderam, te machucaram, te rejeitaram ainda no ventre da sua mãe. Você é filho adotivo, sua mãe nem quis saber de você. Ou você descobriu que sua mãe, desculpe, era uma prostituta, era uma mulher da vida, que seu pai era um irresponsável, que seu pai era um homem metido com drogas, que seu pai era um corrupto. Você não pode mudar esse passado. O que você viveu, você viveu. Se você veio daí, você veio daí. Mas Deus te quis, Deus te pegou, Deus te colheu aí. E agora não é um gênio, não, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o Espírito Santo que lhe dá a oportunidade de, mesmo tendo esse passado, você ter um futuro todo novo, como Juvenal podia ter. Podia ou não podia? Porque ele podia pedir o que ele quisesse. Você tem toda a possibilidade. Para que ficar olhando para o seu passado? Porque está carregando o defunto daquilo que fizeram com você. E a pessoa que fez, mesmo que seja o seu marido, que ainda está com você, está traindo você, mesmo que seja a sua esposa, que foi infiel a você, que traiu você, e que talvez continue na mesma cidade, dando escândalo para a sua vergonha. Mas para que você vai carregar isso, se agora o Senhor lhe dá toda a oportunidade de mudar toda a sua vida daqui para frente? É só desterrar esse ressentimento e a decepção e tudo que veio daí, todos os estragos que vieram daí, porque é o Senhor gritando para você, não sou eu não. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, coragem, não temais, eis o vosso Deus. Levanta meu filho, levanta minha filha, começa a vida nova. Você tem tudo para viver vida nova. O passado está no passado, está desterrado. Se você desterra, mas está no passado, e você começa comigo uma vida nova, igual aquela menina filha de Jairo, igual aquele rapaz filho da viúva, igual ao irmão de Maria e de Marta, Lázaro. Você pode começar uma vida nova, e eu estou com você. Sou eu que lhe digo isso. Para que ficar vivendo deste passado infeliz? Alguns fazem até pior do que o Juvenal, já que vão pessoalmente arrancar os 2 olhos do ex-patrão, ou ao menos rezam todas as noites para que isso lhe aconteça. O ressentimento é uma força terrível, encardida e medonha, que se aloja em nosso coração, se alimenta da lamúria e da reclamação, se abastece de lembranças dolorosas, se exercita nas brigas, fofocas e divisões, contamina todo o nosso corpo e a nossa alma, se alastra através de nós e nos afasta definitivamente de Deus, pois permite a entrada do demônio em nosso coração, como a palavra nos mostra. Não deis entrada, não deis lugar
ao demônio. Mas, gente, se o ressentimento é essa coisa medonha assim, nós só podemos dizer: eu renuncio ao ressentimento. Diga comigo: eu renuncio ao ressentimento. Não ao ressentimento. Fora da minha vida. Nunca mais na minha vida. Não vou dar entrada ao ressentimento. Porque eu entendi que dando entrada ao ressentimento, eu dou entrada ao demônio. Portanto, fora de mim, fora da minha vida, fora da minha alma, fora do meu corpo, ressentimento nunca mais. Mudei de canal. Já mudei de vida. Mudei de canal, já mudei de vida. Mudei de canal, já mudei de vida. Mudei de canal, já mudei de vida. Até o nosso slogan, Padre Léo, obrigado pela sugestão. Nosso slogan daqui para frente, logo que acabar, a partir do dia 14, o nosso slogan vai ser esse: mudou de canal? Perguntando, né? Mudou de canal? Mudou de vida. Aê! Aê, Paulo Vitor! Mas agora eu falo algo muito mais sério do que simplesmente mudar de canal de televisão. E pergunto a você, porque aí está a grande pergunta e a grande resposta: mudou de canal? É uma pergunta. Mudou de canal? Se você responde: mudei, mudou de vida. Mudou de vida. Parabéns. Mude realmente. Mude de canal, mude de vida. Mude de canal, mude de vida. Mude de canal, mude de vida. Deixa eu ensinar uma coisa interessante para vocês. Você está vendo que eu estou usando o microfone sem fios. Mas há um canal. Daqui dessa anteninha, que vai para a mesa de som. Lá ele tem uma outra anteninha. Tem ou não tem? Sem aquela anteninha não faz nada. E transmite daqui para lá. E é um canal que é uma frequência única. Quem entrasse nessa frequência, entraria. Agora, se eu não quero mais essa frequência, eu mudo de canal. E é possível mudar de canal. É possível mudar de canal. Então, esse microfone sem fio não vai mais funcionar neste canal, vai funcionar no outro, porque infelizmente nesse entrou interferência. Você entendeu? Então é isto. Mude realmente de canal. Mude de canal. Para quê? Para mudar de vida. E tenha certeza, você mudou de canal entre a terra e o céu, entre o seu coração e o coração de Jesus. Tenha certeza, você já mudou de vida. Claro que é todo um começo de mudança de vida, mas você já mudou de vida. Não seja mais juvenal. Mude de canal e mude de vida.